Informação exclusiva: Edu Gaspar está buscando a compra de um clube no Brasil para um magnata grego. O vídeo de hoje do canal da Nicola traz novidades sobre o tema que pode interessar e fazer muito bem ao Vasco da Gama. Quero te contar também que o Corinthians venceu o Palmeiras, ficou bem mais distante do Z4 e soube que Ramon Dias recusou proposta estratosférica na semana passada. Preciso te atualizar também sobre o Verdão, que corre o risco de terminar a temporada de 2024 em crise. Já Bruno Henrique virou alvo de uma investigação da Polícia Federal e do Ministério Público, que bateu na porta da casa dele e também no Ninho do Urubu na manhã dessa terça-feira. Para completar, reunião importante para renovação no São Paulo. Falo se Oscar Romero pode pintar no Cruzeiro. Tem novidades a respeito da SAF da Lusa, do Atlético Mineiro, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Contar também que todo esse vídeo é um oferecimento de Aposta Ganha, uma das mais antigas parceiras do canal do Nicola. Queria mostrar as duas apostas que eu estou fazendo para essa terça-feira. À tarde temos Liga dos Campeões da Europa, acho que o Dortmund vence o Sturm Graz, que o Liverpool bate o Leverkusen e que o Real Madrid vence o Milan. Se essas três partidas terminarem dessa maneira, a minha aposta de R$100 se transforma em quase R$300. Segunda aposta com jogos do Campeonato Brasileiro à noite. Estou fazendo uma aposta dupla, imaginando as vitórias do Internacional contra o Criciúma e do Botafogo contra o Vasco da Gama. Aposta de R$100 para voltarem R$182. Só para lembrar, link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro e vem se divertir com responsabilidade. Proibido para menor de 18 anos de idade. A ideia é usar o site de apostas esportivas como algo recreativo, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos. O presidente Marcelo Teixeira esteve no escritório de Giuliano Bertolucci nessa segunda fazendo enorme pressão para a renovação do contrato do lateral esquerdo Souza, que é alvo do São Paulo e de outros 3 grandes clubes do Brasil. O presidente queria porque queria uma solução dessa renovação do vínculo que acaba em maio do ano que vem. O acordo ainda não está fechado e hoje uma discussão grande existe em cima do percentual de uma venda futura. O Santos tentando ficar com a maior parte e os empresários do atleta tentando deixar esse percentual alto para o jogador. Quero contar também que houve na noite dessa segunda-feira a segunda reunião do COF da Portuguesa para tratar sobre uma proposta de compra da SAF da Lusa. Essa proposta foi feita pela XP, TAWA e RIF. É um conglomerado, um apoio, um acerto dessas 3 empresas na tentativa de comprar a Portuguesa. O COF havia feito na semana passada a exigência da apresentação da minuta do contrato. Ela não foi apresentada como pedido pela Portuguesa. Apresentaram um documento com uma série de especificidades, mas sem a minuta, que deve ser apresentada ao COF até o fim da semana e a partir daí será realizada uma terceira reunião. Importante contar que nessa quarta-feira, com transmissão ao vivo do canal da Portuguesa no YouTube, vai ser feita uma grande apresentação da XP, da TAWA e da RIV em relação às ideias que eles têm para a Portuguesa em caso de venda da SAF. Preciso trazer uma informação super importante e exclusiva. Vocês já devem ter lido ou ouvido que Edu Gaspar não é mais diretor esportivo do Arsenal, certo? Ele aceitou uma proposta de um magnata grego chamado Evangelos Marinakis para se tornar o CEO dos clubes desse grego. O Marinakis é dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e do Rio Ave. E a primeira missão do Edu Gaspar, que já aceitou essa oferta, é comprar um clube de futebol no Brasil. As negociações já existem e eu quero contar para vocês que um dos interessados, talvez a maior possibilidade, é que o Vasco da Gama seja adquirido pelo Marinakis. Isso representa uma notícia extremamente boa, levando em consideração o retrospecto e o desempenho dos clubes adquiridos pelo Marinakis. O primeiro deles, o Olympiacos, que é seu clube do coração. O Olympiacos foi comprado em 2010 e nas 7 primeiras temporadas foi campeão em todas elas. Já o Nottingham Forest, numa reconstrução bem mais difícil, o time estava na 2ª divisão do futebol inglês e foi adquirido em 2017. Em 2022, a volta para a Premier League. O Nottingham Forest não jogava a elite do futebol inglês há 23 anos. E depois de 2 janelas de investimento extremamente pesadas, 161 milhões de euros na primeira e 122 milhões de euros na segunda, o Nottingham Forest é nesse momento
terceiro colocado da Premier League, algo extremamente relevante. O Rio Ave de Portugal foi o último a ser adquirido e ainda não conseguiu decolar, é só o 14º colocado no campeonato português. Só para contar um pouquinho mais sobre o Marinakis, ele veio de uma família que mexe com indústria naval. Quando o pai dele faleceu, eram 8 navios, hoje ele já tem 98. Marinakis que se especializou, entre outras coisas, no transporte de petróleo a partir do Iraque, com contratos extremamente vultuosos. E a saideira sobre esse cara, alguém extremamente nervoso, que manda técnicos embora à torto e à direito, mas não se intimida de investir, costuma gastar bastante. Se o negócio com o Vasco avançar, tenho certeza que o torcedor vascaíno vai ter alguém à frente do clube disposto a transformar o Vasco em um dos que mais gastam no país. Bora falar agora sobre Oscar Romero. O meio atacante paraguaio e irmão gêmeo do atacante do Corinthians não deve ficar no Botafogo para a próxima temporada. O vínculo se encerra em 31 de dezembro e o Botafogo não fez nenhuma menção de renovação. Até por isso surgiu a possibilidade de o Oscar Romero pintar no Cruzeiro. Fui checar essa informação com o pessoal da Raposa antes de trazer a resposta. Só uma breve atualização sobre o momento do Romero com a camisa botafoguense. Ele jogou apenas 5 jogos nos últimos 3 meses, num total de 133 minutos. Até deu assistência para o gol na vitória contra o Red Bull Bragantino, gol no finalzinho marcado pelo Gregory, mas não vem sendo muito bem aproveitado pelo técnico Arthur Jorge. Desde 11 de agosto, sua última partida como titular aconteceu em 11 de agosto. Desde então foram 19 partidas do Botafogo e ele não conseguiu jogar como titular em mais nenhuma delas. Temporada atual de 26 jogos, 1 gol e 5 assistências. Em relação ao Cruzeiro, mandei mensagem para uma pessoa super importante do departamento de futebol e perguntei: vocês negociam com o Oscar Romero? E a resposta foi: ele não está nos nossos planos. O que eu tenho sentido nesse diálogo quase constante com gente do Cruzeiro é de que a busca é por reforços de extremo peso e muito impacto, como o Dudu, que já acabou sendo descartado por conta da repercussão negativa junto do torcedor, como o John Arias, que foi alvo de uma busca, mas o Fluminense recusou. Esse é o padrão de atleta que o Cruzeiro pretende contratar em 2025. Preciso falar agora sobre Léo Fernandes, meio atacante uruguaio de 25 anos de idade, grande destaque do Peñarol na temporada. Ele tem sido sugerido para clubes brasileiros. Um desses times que recebeu a sugestão foi o Flamengo. Importante lembrar que ele não pertence ao Peñarol e sim ao Toluca do México. O contrato de empréstimo com o time uruguaio se encerra em dezembro e a possibilidade de compra custaria algo na casa de 7,5 milhões de euros, pelo menos essa é a pedida do Toluca. O Flamengo ainda não respondeu se tem ou não interesse e surgiu uma pergunta durante o programa do Nicola dessa segunda-feira se o Atlético Mineiro teria sido um dos clubes brasileiros consultados para os quais o Léo teria sido sugerido. Entrei em contato com 2 dirigentes do Galo, um não sabia responder, o outro assegurou que não houve nenhum contato por parte dos representantes do atleta. Eu até acho que faria sentido, porque o Galo não tem esse meia centralizado, esse meia atacante que articula o jogo, e o Léo Fernandes deixou excelente impressão, especialmente nos jogos contra o Atlético Mineiro durante a fase de grupos. Os números do meia atacante são bem interessantes. Na Libertadores, 12 jogos, 3 gols e 6 assistências. Na temporada, números ainda mais promissores, 42 partidas, 18 gols e 16 assistências. Ele tem contrato com o Toluca do México até dezembro de 2026. Bora mudar de assunto e falar sobre Bruno Henrique. O atacante do Flamengo virou alvo de uma investigação policial. Mais do que isso, uma operação da Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público. Na manhã dessa terça-feira, policiais foram até a casa dele, até o Ninho do Urubu e até a Gávea para recolher uma série de documentos. Da casa do Bruno Henrique, por exemplo, levaram celulares e computadores. O Bruno Henrique virou alvo de uma investigação sob a suspeita de manipulação de resultado. O jogo em questão aconteceu no dia 1º de novembro do ano passado, partida entre Flamengo e Santos. O Bruno Henrique levou um cartão amarelo depois de uma falta no Soteldo, reclamou e acabou sendo expulso, tudo isso aos 50 do segundo tempo. Como é que se descobriu ou como é que se levantou a possibilidade de o Bruno ter participado de um esquema de apostas esportivas? Constataram um volume muito grande de apostas em cartões para o Bruno Henrique. E depois foram fazer as ligações e constataram que várias dessas apostas gigantes vieram de pessoas próximas ao Bruno. Além dele, também estão sendo investigados o seu irmão, a esposa do
o irmão do jogador, a cunhada do jogador e também uma prima dele, todos morando em Belo Horizonte. Temos de aguardar cenas dos próximos capítulos para entender como é que essa história termina. Outros jogadores que foram flagrados em situações como essa pegaram um gancho de até 1 ano de suspensão. Bora falar agora sobre o São Paulo. Quero te atualizar sobre uma reunião para renovação do contrato de Henrique Carmo. Tratado como uma enorme joia da base do São Paulo, o tricolor não tem conseguido avançar na extensão do vínculo do atleta, que se encerra em dezembro do ano que vem. Pois bem, o Henrique Carmo completa nessa sexta-feira 18 anos de idade. A partir daí ele já pode assinar um contrato de 5 anos e não mais de 3. Dentro do São Paulo eu já havia escutado que o tricolor esperaria ele completar 18 anos para tentar acertar um novo contrato. Conversei antes de gravar o vídeo com o Wagner Ribeiro, que é o representante do Henrique, e perguntei se existe alguma negociação em andamento. A resposta, abre aspas, soube que o Rui Costa viajou nessa segunda-feira. Devemos nos reunir na semana que vem, fecha aspas. A viagem em questão foi para compartilhar, para comparecer ao jogo contra o Bahia, marcado para a noite dessa terça-feira, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Como o contrato do Henrique se encerra em dezembro do ano que vem, a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato e o São Paulo não pode deixar que esse contrato entre no último ano de vigência, senão vai correr o risco de ver repetida a situação do Wellington, lateral esquerdo, que virou reforço do Southampton, se despede de graça do São Paulo sem garantir qualquer centavo ao tricolor. Só para completar em relação ao Henrique, como ele ganha só R$7.000 por mês, sua multa rescisória para clubes brasileiros é das mais baixas, algo na casa dos R$9 milhões. Só para completar, contar também que o São Paulo está cobrando na justiça R$3.700.000 do Botafogo pela venda de Tietê. O tricolor entende que um aditivo do contrato não foi cumprido, o Botafogo discorda desse aditivo e do pagamento de R$3.700.000. Preciso falar agora sobre o Corinthians, noite especial de segunda-feira. O Timão venceu o Palmeiras por 2-0 na Neoquímica Arena, quebrou uma sequência de 8 jogos sem vitória contra o rival e praticamente sacramentou o risco de rebaixamento no Brasileiro. 13ª colocação, sua melhor posição no Campeonato Nacional desde a primeira rodada. O Timão também abriu 4 pontos de vantagem em relação ao Z4. Terceira vitória seguida do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Havia batido o Atlético Paranaense por 5-2, havia vencido o Cuiabá fora de casa por 1-0 e agora a vitória por 2-0 diante do Palmeiras. O Rodrigo Garro no fim do primeiro tempo e o Yuri Alberto no segundo tempo confirmaram um triunfo super importante. Vale a lembrança de que o Timão não vencia o Palmeiras desde 2021. Depois da partida, em meio a muita festa dos torcedores corintianos que compareceram em grande número, mais de 46 mil pessoas na Neoquímica Arena, o Emiliano Dias, filho do Ramon Dias e seu auxiliar técnico, revelou uma proposta gigante que eles receberam recentemente. Abre aspas para ele, a gente deixou passar uma oferta única na semana passada. Foi a mais importante da nossa história e recusamos a oferta porque queremos cumprir o sonho de ficar no Corinthians. Estamos muito felizes aqui, fecha aspas. Só uma curiosidade, essa proposta foi da Arábia Saudita para dirigir a seleção nacional. Essa vaga, inclusive, já foi reposta por um treinador francês que esteve no último ciclo de Copa do Mundo à frente da seleção saudita. E essa escolha do Ramon e do Emiliano foi das mais arriscadas, porque se tivesse perdido para o Palmeiras ontem, existiria o risco, inclusive, deles serem demitidos. Como venceram, seguem no clube, mas também não devem ter vida muito longa. O contrato é até dezembro de 25, mas o que eu tenho escutado é que o Corinthians busca treinador para a próxima temporada. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras correndo enorme risco de entrar em crise. É que a derrota para o Corinthians por 2-0 na noite dessa segunda-feira pode complicar de vez a busca pelo título. Hoje, o Verdão tem 61 pontos contra 64 do Botafogo, que entra em campo na noite dessa terça-feira. Se o Botafogo vencer o Vasco dentro de casa, abre 6 pontos de vantagem às 6 rodadas do fim do campeonato. Ainda que exista um confronto entre eles na casa do Palmeiras na antepenúltima rodada, uma vitória alviverde não seria suficiente para tirar a diferença e pode colocar em risco todo o trabalho da temporada. Isso porque o Palmeiras de 2024 só venceu o Campeonato Paulista, ano bem decepcionante, com eliminação nas oitavas de final da Libertadores para o Botafogo e nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Flamengo. Verdão que investe alto, R$26 milhões por mês de folha, a segunda maior do país empatada com Botafogo e Corinthians, não pode terminar a temporada com apenas um título conquistado, justamente o menos importante do Campeonato Paulista.
Tudo isso às vésperas de uma eleição para presidente no dia 24 de novembro. Leila Pereira vai tentar a reeleição contra Savério Orlandi. Queria destacar também o desempenho ruim do Palmeiras nas últimas 4 partidas, mesmo tendo o Campeonato Brasileiro como única competição. A única vitória contra o Juventude fora de casa, depois empates contra Red Bull Bragantino e Fortaleza e a derrota para o Corinthians. Só para complementar, registrar a declaração do Abel Ferreira depois do jogo. Pagamos pela falta de eficiência da nossa equipe e por erros individuais. Só para complementar, pedir para você deixar like, se inscrever no canal e contar que a gente volta mais tarde com todas as últimas informações do momento. Abraço, tchau!